Feche seus olhos e faça uma oração comigo. Diga: Senhor Deus, peço a Ti agora que abra o meu entendimento para compreender a Tua palavra, não com entendimento natural, mas por revelação do Teu Espírito, porque somente assim a minha vida será completamente transformada. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você vai ser mais abençoado ainda agora. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã sobre estilo de vida. Estilo de vida é uma forma, que a pessoa, de certa forma, encara a vida, pensa, age. Então, assim, o conjunto de atitudes e comportamentos e pensamentos que você tem, os princípios pelos quais você vive, isso é um estilo de vida. Tem pessoas que têm, assim, nós olhamos na sociedade, nós verificamos, assim, muitos tipos de estilos de vida de forma diferente. Então, tem aquelas pessoas assim mais descoladas, você dá uma olhada pela própria forma dela vestir, andar, conversar. É bem diferente, às vezes, dos outros. É um estilo de vida. Tem pessoas que têm um estilo de vida bem passivo, não é aquela pessoa muito atirada. Tem outros que são exatamente o contrário, são muito atirados. Então, para eles, tudo se resolve na hora, outros, tudo só se resolve amanhã. Então, são estilos de vida que nós temos. E basta olhar para alguém ou conviver com alguém um determinado tempo que você vai conhecer o estilo de vida daquela pessoa. Você conhece o estilo de vida do seu irmão que está aí do seu lado? Olha para ele, vê se você percebe alguma coisa. Dá para perceber alguma coisa? Mas não precisa falar para ele ou para ela, não. Só pensa. Pensa e depois peça perdão para Deus. Você pensou coisa errada. Amém. Pois é, só que quando nós nos convertemos, nós nos tornamos discípulos de Jesus, e aí acontece algo que, se nós não mudarmos ou não entendermos qual é o estilo de vida de Jesus, nós vamos continuar. Nós vamos ser cristãos com estilo de vida que não tem nada a ver com o Senhor. E se nós não vivemos o estilo de vida de Jesus, nós não vamos nos apropriar das coisas de Jesus. Quantos querem se apropriar da herança de Cristo? Então fala para o seu irmão, você tem que viver o estilo de vida de Cristo. Então, se nós viemos para dentro da igreja e continuamos a viver no mesmo estilo de vida que vivíamos antes, o que nós vamos conquistar, o que nós vamos ter em mãos, vai ser o que nós tínhamos antes. Só que quando nós temos uma experiência com Jesus e passamos a viver com Ele, é porque nós estamos cansados do estilo de vida que tínhamos. Ou nós não conquistamos tudo aquilo que imaginávamos. E agora, em Jesus, ouvindo as promessas de Deus, a palavra de Deus, nós falamos, poxa, eu quero um outro estilo de vida, eu quero conquistar outras coisas. E às vezes nós nem imaginamos que queremos outro estilo de vida, mas nós queremos conquistar outras coisas diferentes daquilo que temos conquistado. Porém, para conquistar essas coisas do Senhor Jesus, a herança de Jesus que Ele conquistou para nós na cruz, é necessário nós nos inserirmos dentro do estilo de vida de Jesus. Porém, às vezes dentro da igreja, nós queremos manter o estilo de vida que ainda tínhamos antes de conhecer a Jesus. E aí começam os problemas nas nossas vidas. Porque mesmo você tendo uma experiência com Jesus, mesmo você sendo um cristão, mesmo você conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra de Deus, mas se você insiste em viver num estilo de vida que não seja o estilo de vida do Senhor Jesus, você vai colher os mesmos frutos que você colhia antes. Não os frutos que o Senhor tem para você. Porque os frutos que Deus tem para nós, nós precisamos nos inserir no estilo de vida do Senhor Jesus. Pergunta para o seu irmão, qual é o estilo de vida que você tem? É o de Jesus? Deixa eu falar sobre estilo de vida, então, primeiro, antes nós
falarmos sobre o estilo de vida do Senhor, eu diria que nós podemos falar que, de uma forma geral, tirando aquelas particularidades que têm a ver conosco, como nós gostamos de vestir, o que gostamos de comer, que tipo de coisa, a forma que tem a ver um pouco com o nosso temperamento, a forma como fomos criados ou no meio que nós vivemos, algo que é um estilo de vida, mas dentro de um estilo de vida maior, tirando essa parte. Mas se nós pegarmos o princípio de vida pelo qual vivemos, que é o nosso estilo de vida, nós poderíamos separar pelo menos 3 formas de nós vivermos. A primeira forma, eu diria que é um estilo de vida natural. É o estilo de vida que você toma decisões, que você projeta coisas, que você dá respostas, tem comportamentos, segundo aquilo que você imagina que é correto. Segundo o que eu digo assim, o bom senso diz. Então, o bom senso diz que funciona assim. A faculdade a universidade onde eu estudei diz que deve-se trabalhar assim, liderança é assim, relacionamento é dessa forma. Ou os meus pais me ensinaram dessa forma. Ou eu aprendi na vida que se eu fizer assim, eu vou ter um resultado melhor. Então, é um estilo de vida natural. Esse estilo de vida natural, ele não é um estilo de vida de Deus. O próprio nome já diz, é um estilo de vida natural. Tem a ver com o homem natural. Então nós podemos ter um estilo de vida natural dentro da igreja. Sermos cristãos, sermos servos do Senhor, mas ainda continuar vivendo de forma natural. E nós vemos exemplo dentro da palavra de Deus sobre isso. Hoje eu quero pegar como exemplo uma família. A família, ou os parentes de Abraão, que ali nós vimos os 3 estilos de vida muito claramente definidos na vida de cada um. E vemos também as consequências desse estilo de vida. Então vamos pegar um parente de Abraão chamado Ló. Diga para o seu irmão, Ló. Pergunta para ele, você conhece Ló? Já ouviu falar algo sobre Ló? A Bíblia diz que Ló era um homem de Deus. É escrito, Pedro disse isso. Então, por mais que, não sei quantos aqui conhecem a vida de Ló, por mais que você ache e olhe e fale, será que esse homem era crente mesmo? Era. Será que ele era cristão? Era. Era um servo de Deus? Era, porque a Bíblia diz que era. Né? Porém, a vida dele não diria que é um exemplo de vida para nós. Deixa eu contar e resumir aqui um pouco a vida de Ló. Então, Ló era sobrinho de Abraão. Ló andou com Abraão muitos anos. E Ló aprendeu com Abraão a servir a Deus. Em Abraão, ele conheceu como que era que servia o Senhor, como adorar a Deus, como servir a Deus, como andar sobre os princípios da bênção de Deus e mais. Ló foi um homem que desfrutou das bênçãos de Deus por um determinado tempo. Só que Ló vivia com Abraão. E Abraão em Canaã, Ló já vivia com Abraão em Ur dos Caldeus, que era onde Abraão nasceu e viveu, mas Deus mandou ele sair de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus não era dentro de Canaã, era uma cidade, talvez na época de Abraão, o maior centro, né, assim, urbano da época, mas só que lá era um centro de idolatria. Não era o lugar que mais não servia ao Senhor. E Deus mandou Abraão sair dali. Ló nasceu ali junto com Abraão e saiu junto com Abraão e foi morar em Canaã. Só que Abraão era o homem que andava debaixo da bênção de Deus. E tudo que Abraão punha a mão prosperava. E a bênção de Deus corria atrás de Abraão. Quantos querem que a bênção de Deus corra atrás de você? Então daqui a pouco você vai ver como que Abraão conquistou isso. Mas Ló vivia com Abraão. E ele, porque a bênção de Deus corria atrás de Abraão, Ló também desfrutava disso. E ele prosperou, e ele cresceu. E ele cresceu tanto que um dia Abraão falou, olha Ló, é o seguinte, você ficou rico demais. Você tem muito rebanho, eu também tenho. E a terra, aqui onde nós estamos, é muito pequena para nós dois. E está havendo muitas discussões entre os seus pastores e os meus pastores. E nós somos parentes muito próximos, nós somos muito chegados. Eu tenho você como meu filho. Então nós não podemos ter atrito. Vamos fazer o seguinte, escolha um lugar para que você esteja e leve para lá o seu muito gado e as suas ovelhas. E viva ali tranquilamente, que eu vou para um outro lugar diferente de onde você está, para que a gente não entre em atrito. E Ló entendeu o que Abraão estava falando, ele que desfrutava das bênçãos de Deus, era rico, e Deus sempre o abençoava, agora ele teria uma oportunidade. Porque até então ele vivia com Abraão. E por causa de Abraão, ele era abençoado.
E agora era a hora dele demonstrar aquilo que ele aprendeu com Abraão a respeito de Deus. E nessa hora foi demonstrado que Ló não aprendeu muita coisa com Abraão. Que Abraão era um homem que vivia um estilo de vida bem caracterizado por um estilo de vida de servo de Deus. E aí Ló, para decidir, porque Abraão falou, escolhe você. Eu te dou a primazia. Para onde você escolher, esse lugar vai ser seu. Eu vou para outro lugar. E Ló, a palavra de Deus diz que ele levantou os olhos e viu as campinas do Jordão. Então o Jordão era um rio ali em Canaã, é um rio até hoje, e na beirada do rio, então, ali que formava uma campina muito grande. Quando nós estivemos ali, deu para ver que é realmente uma campina muito grande, né, e deságua lá no Mar Morto. E ali tinha muito pasto. E aí o que Ló fez? Ele era muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas, e ele imaginou, bom, eu para mim sobreviver, para mim continuar sendo abençoado, eu preciso de alimento para o meu gado, porque é daí que eu tiro todo o meu sustento. Esse foi o pensamento de Ló. Ledo engano para um cristão. Que imagina que é na força do braço, que é pelas suas habilidades, que é pela sua vida profissional, pela a quantidade de cursos que ele faz, que ele tem sustento de Deus, que ele prospera. Mas Ló estava pensando assim. Então ele viveu até então com Abraão e não descobriu que o estilo de vida de Abraão não era natural. E ele, ao separar-se de Abraão, ao ter a oportunidade de continuar a sua vida por si mesmo, ele demonstrou que o estilo de vida que ele vivia era completamente diferente de Abraão. Ele era abençoado porque ele estava debaixo de Abraão. Porém, quando ele resolveu de sair, ele demonstrou o estilo de vida que ele vivia. Crente, porém natural. Então ele olhou para as campinas do Jordão e falou, é ali, é para lá que eu vou. Esse é o lugar certo. E a Bíblia diz que ele foi para as campinas do Jordão. E foi armando as suas tendas, porque naquela época não se plantava, simplesmente se desfrutava do que tinha. A vista era... E ele começou com seu gado ali num pedaço, e foi armando as suas tendas, e foi caminhando, e foi caminhando, e foi caminhando. E no final das campinas do Jordão tinha uma cidade chamada Sodoma. E Ló veio usando todo ali o pasto disponível e terminou morando em Sodoma. Só que Sodoma era uma cidade que não tinha nada a ver com Deus. Sodoma era uma cidade que, aliás, se levantava contra as coisas de Deus. E ali estava agora um homem de Deus, um servo de Deus, vivendo dentro de Sodoma, vivendo num lugar que não deveria viver, vivendo de uma forma que Deus não tinha para ele. Por que é que ele foi parar dentro de Sodoma? Ele foi parar dentro de Sodoma porque ele começou a viver, depois que ele separou-se de Abraão, com um estilo de vida natural. Ele olhou e falou, ali é o melhor lugar de eu viver. Ele não orou a Deus. Ele não buscou a Deus para saber se aquele era o melhor lugar para viver. Se era o melhor lugar para morar. Se Deus tinha para ele aquele lugar. Ele simplesmente olhou e analisou com seu bom senso, com seus conceitos naturais, aquilo que ele deveria fazer. E aí falou, não tem outro lugar melhor do que esse. E foi para lá. Porém, quando nós olhamos as coisas de forma natural, o máximo que nós conseguimos enxergar são as coisas naturais. Agora eu te pergunto, eu sempre uso esse exemplo porque ele é muito bom. Quantos aqui podem definir exatamente o que vai acontecer na sua vida daqui 10 minutos? Quantos aqui têm ousadia para falar, daqui 10 minutos eu vou estar vivo, vai acontecer isso, isso e isso na minha vida? Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso não tem coragem de falar isso. Porque não conhecemos nem daqui 10 minutos. Que dirá daqui 10 anos, daqui 20, daqui 50. Que será das nossas vidas? Então, se nós vivemos um estilo de vida natural, você, como não consegue enxergar longe, você pode tomar uma decisão hoje que vai ser extremamente prejudicial à sua vida amanhã. Agora, se somos servos de Deus, Deus não tem só a habilidade de saber o que vai acontecer daqui 10 minutos. Muito pelo contrário, Ele planejou toda a sua vida. Ele sabe tudo o que vai acontecer e mais. Ele tem poder para intervir no que vai acontecer e mudar, se assim for da sua vontade. Então, o estilo de vida natural, ele exclui Deus de olhar um amanhã. E toma decisões pensando no hoje. Segundo os conceitos naturais. E esses conceitos, se eles fossem bons, o mundo não estava do jeito que está. A sociedade não vivia da forma como vive.
Haja vista. Ontem alguém me falando, pastor, eu falei, olha, eu não tenho muita noção espacial de São Paulo, porque eu conheço muito pouco São Paulo. Desde quando eu mudei para cá, que não fazem muitos anos, eu vivo em função da igreja, vivo em derredor da igreja. Ele falou, não, você precisava conhecer um bairro, acho que é um bairro de São Paulo, muito longe daqui. Ele falou, pastor, lá é terra sem lei, é complicado entrar ali. Nem polícia tem lá, não tem nem delegacia e tudo. Então eu te pergunto, se os nossos conceitos naturais fossem bons, nós teríamos numa cidade, uma parte da cidade dessa forma, onde as pessoas são desprovidas de tudo, de segurança, de educação, de saúde, de ação social, então deixa-se lá como se não fossem pessoas. Isso é o natural que produz isso. Então a visão natural produz coisas que não tem nada a ver com Deus. E Ló andou com Abraão, deveria ter aprendido o estilo de vida de Abraão, porém não. Continuou como cristão, vivendo um estilo de vida natural, tomando decisões de forma natural. E aí o que aconteceu? Ele foi parar dentro de Sodoma. Lá dentro de Sodoma, um dia, Deus tinha previsto que iria destruir Sodoma. Agora, quando Deus resolve destruir Sodoma, quem é que está lá dentro? O servo de Deus chamado Ló. Acontece que Deus, plano de Deus, era objetivo de Deus, propósito de Deus, destruir Sodoma. Acontece que tinha agora um servo dele lá dentro. Não deveria estar. Por que foi parar lá dentro? Porque andou por princípios naturais. Estava num lugar onde não deveria estar. Ele deveria estar num lugar abençoado por Deus. No entanto, estava num lugar amaldiçoado por Deus. Agora, se Deus amaldiçoou aquele lugar está amaldiçoado. E não tem ninguém que vai mudar isso ou vai quebrar isso, porque foi Deus quem definiu. Mas acontece, quem é que estava lá dentro? Ló. E aí Deus, por amor a Abraão, resolveu de tirar Ló de Sodoma antes de destruir Sodoma. Mas destruir Sodoma era um propósito de Deus. E Deus envia 2 anjos ali. E os 2 anjos tiram Ló daquela cidade. Depois de muita insistência, Ló enrolado, envolvido em Sodoma, e os anjos falaram, você tem que sair daqui, porque isso aqui vai ser destruído. E nós estamos aqui para te salvar. E ainda assim, ele completamente envolvido com o estilo de vida natural, pensando de forma natural, enrolando para sair, os anjos pegam ele e a família dele pelas mãos e sai puxando daquela cidade, fala, sai daqui logo, Ló, porque essa cidade vai ser destruída assim que o sol raiar. E se nós não tirarmos você daqui, você vai morrer junto. E tiraram Ló, e a hora que Ló estava saindo da cidade, o sol já vinha raiando, e Ló falou, bom, não vai dar tempo de eu correr para muito lugar. Eu posso entrar ali em Zoar, que era uma cidade bem próxima, um pouco mais elevado, e os anjos falaram, vai, entra em Zoar e viva ali. E ele correu para Zoar. A hora que ele entrou em Zoar, Sodoma foi destruída. Sodoma e Gomorra, que eram cidades gêmeas que estavam ali juntos. E aí Ló, dentro de Zoar, ele tinha recebido a autorização de Deus para viver ali. Ali ele deveria recomeçar a vida dele. Ele perdeu tudo que tinha. Ele era um homem rico quando ele se apartou de Abraão. Mas por decisões naturais, sem perguntar a Deus o que deveria ser feito, ele foi perdendo, e foi perdendo, e foi perdendo, e foi perdendo, até que perdeu tudo. Não ficou com mais nada. Porém, ele era um homem de Deus, e Deus falou para ele, você tem autorização para recomeçar a sua vida. Talvez isso seja a experiência de alguns aqui. Você, às vezes, se converteu, às vezes estava vivendo no mundo de uma forma natural e perdeu tudo. Mas às vezes, quando veio para a igreja, Deus te deu a palavra para você recomeçar. Foi a mesma palavra que Deus deu para Ló. Entre Zoar. Zoar, na Bíblia, significa pequeno. Então Deus falou, você vai recomeçar a sua vida ali. Ele entrou em Zoar. E quando ele estava ali vivendo em Zoar, a Bíblia diz que ele ficou com medo. Ficou temeroso daquele povo. E aí ele saiu de Zoar e entrou numa caverna. Agora veja, novamente Ló andando de forma natural. Deus não falou para ele ir para Zoar e autorizou ele a recomeçar a vida dele. Se Deus fez isso, é lógico que ele iria crescer ali. Ele não precisava temer o povo, porque Deus iria protegê-lo, Deus iria guardá-lo. No entanto, ele não orou a Deus, apesar de ter tido uma palavra de Deus para ir para lá, ele não orou para sair. Muitos de nós fazemos isso. Estamos num determinado lugar, estamos fazendo algo que Deus mandou. A hora que as tribulações começam, nós abandonamos e tomamos uma decisão completamente natural, sem antes perguntar a Deus. Foi o que Ló fez.
E aí ele saiu da cidade, junto com as suas 2 filhas, e foi morar dentro de uma caverna. Agora veja bem, um homem de Deus, riquíssimo, que andava debaixo da bênção de Deus, que a bênção de Deus corria atrás dele, e eu o abençoava, ele querendo ou não, ele era abençoado, por decisões naturais, por um estilo de vida natural. Ele foi perdendo o que tinha, e quando perdeu tudo, Deus deu uma nova oportunidade de recomeçar e prosperar novamente, mas ele, por uma outra decisão natural, se afastou e foi morar dentro de uma caverna. E ali dentro dessa caverna ele morreu. Um homem de Deus que chegou no final da sua vida morando dentro de uma caverna, sem nada. Tudo que tinha perdido. Tinha ficado pelo caminho, por quê? Porque tinha um estilo de vida natural, tomava decisões sem orar a Deus, sem ter uma palavra de Deus. Ele pensava tão somente naquilo que os olhos podiam contemplar, naquilo que a sua mente podia captar e apreender e pensar e avaliar. Não tinha ali uma decisão de orar a Deus, de buscar a Deus, de jejuar ao Senhor e de esperar pelo milagre do Senhor ou da direção de Deus. Ele achava, eu sou crente, mas eu tenho bom senso. Eu sou cristão, mas eu sei como as coisas acontecem. Por esse tipo de posicionamento, morreu dentro de uma caverna. Esse é o estilo de vida natural. E eu quero te falar uma coisa. Ainda que você seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, se você viver a sua vida com o Senhor, essa nova vida que Deus te chamou, para uma nova vida completamente diferente. Porém, se você viver de forma natural, um estilo de vida natural, crendo e vendo tão somente aquilo que os seus olhos podem ver, aquilo que você pode pegar, aquilo que você pode tocar, sem levar em consideração os princípios da palavra do Senhor e a revelação do Espírito Santo, ainda que você seja um cristão, você vai terminar sua vida dentro de uma caverna. E a caverna fala de algo que te limita e que não congrega, não carrega a bênção de Deus sobre você. Esse é Ló. Esse foi Ló. E esse é o princípio de vida natural. Pergunta para o seu irmão, você vive de acordo com Ló? Com os princípios naturais? Fala para ele, toma cuidado. Fala para ele assim, ó, a caverna chegando. Aí você fala, eu repreendo em nome de Jesus, sai para lá. Não. É melhor você mudar o estilo de vida. Que aí você não precisa repreender nada, porque a bênção vai correr atrás de você. Mas nós temos um segundo estilo de vida, que é o estilo de vida de Abraão. É o estilo de vida completamente diferente, é o estilo de vida dos céus, de cidadãos dos céus, de homens de Deus que vivem como o Senhor. Então, quando Abraão conheceu a Deus, Deus falou para ele, em outras palavras, olha Abraão, se você, agora que me conhece, continuar vivendo da forma como você vivia, dentro de um estilo de vida completamente natural, eu não tenho muita coisa a fazer por você. Pouca coisa pode ser feita, além de você ser salvo. Mas você não vai tomar posse das promessas que eu tenho para você. E aí o que Deus falou para ele? Sai da tua terra, sai da tua parentela e saia da casa do teu pai. O que é sair da terra, da parentela e da casa do pai? Isso é mudar o estilo de vida. A terra, fala de uma cultura que nós vivemos. Vou dar um exemplo. O brasileiro tem uma cultura e tem algumas coisas que faz parte do perfil de praticamente todo brasileiro. Alguém já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Você não vê falar no jeitinho inglês ou chinês, mas você vê falar no jeitinho brasileiro. Então isso tem a ver com um perfil, com uma cultura do brasileiro. Ele acha que pode dar um jeitinho em tudo. Deixa as coisas tudo para a última hora e fala, não, lá depois dá um jeito. Quem é que nunca fez isso na vida? Então fala para o seu irmão, você é brasileiro então. Esse é o jeitinho. Então sai da tua terra. O que Deus está falando? Larga isso. Em outras palavras, para nós aqui, vamos pensar que Abraão morasse no Brasil, Deus está falando, olha, deixa desse jeitinho, Abraão. Porque você não vai conquistar nada comigo pensando que vai dar um jeitinho na última hora. Você não ora no jejum e toda hora que você for naquela entrevista de emprego, você acha que dá um jeitinho? Fala, não, Deus misericórdia, eu agora vou voltar e vou fazer tudo que a tua palavra diz, mas me ajuda aqui nessa hora para esse emprego. Graças a Deus aqui ninguém nunca fez isso, mas tem gente aí fora que faz, crentes.
Às vezes o casamento não funciona, você não fez o dever de casa, não seguiu os princípios da palavra de Deus, o pau está quebrando, aí você vê que tá para acabar tudo, está pegando fogo, você fala, Deus, só mais essa vez, se o Senhor restaurar meu casamento, se o Senhor me der graça nisso, eu prometo que vou andar segundo a tua palavra. É o jeitinho brasileiro. Mas aí o que Deus fala? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Isso tudo está falando de coisas naturais. Está falando de princípios, de atitudes, de comportamentos, de forma de fazer negócio, forma de enxergar as coisas que nós aprendemos no nosso meio natural. Então Deus falou claramente para Abraão, se você continuar nesse lugar, eu não tenho jeito de te abençoar, ainda que você seja um servo meu. E aí, o que Abraão fez? Falou, Senhor, eu amo o Senhor. Eu quero ser abençoado, mas eu quero continuar vivendo aqui na minha terra, na minha parentela, na minha casa, porque eu acostumei. Essa é a única forma que eu sei viver. Vou ficar por aqui. Foi isso que Abraão disse? Não. Abraão obedeceu a Deus e saiu. Só que o que aconteceu com Abraão? Ele obedeceu a Deus em partes, como normalmente nós fazemos. Abraão se tornou o pai da fé, mas ele não nasceu pai da fé. Ele era um homem como nós, com dificuldades como nós. E ele aprendeu com Deus. A grande virtude de Abraão é que tudo que Deus falava, ele acreditava e avançava naquela direção. Ainda que ele demorasse um pouco a chegar até onde Deus falou, mas chegava lá. E muitos de nós, às vezes, nem ouvimos e nem andamos na direção. Paramos e ficamos. E aí nós ficamos como Ló. E aí o que Abraão fez? Ele foi para Canaã. Canaã fala de um outro estilo de vida. Canaã não é um lugar onde as pessoas planejam e pensam aquilo no concernente à sua vida. A Bíblia diz que Canaã é um lugar onde os olhos de Deus estão continuamente sobre ela. Canaã, a palavra de Deus diz que as chuvas serão dadas na medida que Deus diz para dar. É terra de montes e vales, não é terra de planície, onde você cuida, onde você rega a sua própria horta. Canaã é um lugar que você precisa depender de Deus para viver. Então é um estilo de vida completamente diferente. E Abraão ouviu Deus e tomou a decisão. Porém ele fez algo. Ele levou um sobrinho, um tal de Ló, junto com ele. Ló tem uma vida separada e mostra para nós que é um estilo de vida natural. Então Ló, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, aqui, e rumo a Canaã, ele trouxe Ló. E ele chegou aqui, em Canaã, as coisas começaram a acontecer um pouco diferente daquilo que ele esperava. Ele começou a ter certas dificuldades. Ele começou a não se apropriar da bênção de Deus como Deus tinha falado. E Abraão começou a entender, o que é que está acontecendo com a minha vida? O que é que não funciona? Às vezes pode ser o seu questionamento. Você é cristão, está na igreja, está seguindo uma palavra de Deus, mas as coisas não acontecem da forma como você esperava. Pode ser que você está carregando Ló. Deus fala, eu sabia que aquele cunhado meu ia dar problema para mim. Não é esse Ló. Não é. Ló é um princípio, não é uma pessoa. A palavra de Deus, ela não exclui ninguém, ela exclui pessoas que praticam determinados princípios. Então, sempre uma palavra, o nome de alguém na Bíblia está significando um princípio de vida. Ló é um princípio de vida natural. Ou seja, Abraão veio para Canaã, mas ele não tinha fechado completamente a porta para a vida natural. O fato dele trazer Ló estava significando que ainda tinha alguma coisa na vida dele que era natural. Tinha ainda alguma coisa que ele não tinha rompido na vida dele anterior. Pode ser que seja o seu caso. Você veio para a vida cristã, mas continua tomando decisões não da forma como o estilo de vida de Deus, do Senhor. Mas se às vezes existe alguma pessoa na sua vida que é tão importante e que você considera ela tão referencial e tão sábia, mas às vezes não é alguém que segue os princípios da palavra de Deus, e você vai lá perguntar para a pessoa o que você deve fazer ou não fazer. Então, ou seja, essa pessoa ainda tem influência na sua vida, mais do que a palavra de Deus. E aí, então, esse é o seu Ló. Você ainda não fechou a porta para o mundo natural, para os princípios naturais. Não está dependendo só do Senhor. E aí, Abraão não conseguia que as coisas avançassem. Ele estava ali parado. E as coisas acontecendo.
ele tinha a bênção, mas não completa. Ele se apropriava da herança, mas não completamente. As coisas iam, mas iam com muita dificuldade. E aí um dia ele entendeu. Falou, tem algo errado na minha vida. E esse algo errado chama-se Ló. Eu preciso fechar a porta. Eu preciso romper completamente com a minha vida natural e viver num outro estilo de vida. E aí foi quando ele teve a conversa com Ló. Falou, Ló, não dá pra gente viver junto. Nós vamos ter problemas. Eu quero viver num outro estilo de vida, mas com você eu continuo vivendo de forma natural. Então, por favor, procure um outro caminho. Eu quero ir para o lado oposto disso. Porque eu tenho que viver de uma outra forma. Deus falou para mim vir para Canaã e eu até agora não sei como viver em Canaã. Eu até agora não me apropriei de tudo que Deus tem para mim. Então, e Deus falou para mim largar todo mundo e eu trouxe você. Então, por favor, eu te amo, mas escolhe um lugar para você ir. Que eu vou para outro lugar. E aí aconteceu e Ló saiu. Quando Ló saiu da vida de Abraão, olha o que Deus fala para Abraão. Para os irmãos entenderem o quanto Deus leva a sério o estilo de vida. Abraão estava em Canaã, mas ainda não tinha se apropriado do estilo de vida de homens de Deus, de mulheres de Deus que devem viver em Canaã. Em Canaã, que é a herança do Senhor para nós, tem uma forma de se viver. Não pode viver de forma natural. Porque vai passar necessidade. E aí olha o que Deus fala. Está aqui em Gênesis capítulo 15. Abra a sua Bíblia aí. Então aqui no capítulo 15 de Gênesis... Vamos ler a partir do versículo 1. Então, no capítulo 13, eles se separaram. Ló acabou se metendo em enrascada. Abraão foi lá e o ajudou. E no capítulo 15, então, fala, depois desses acontecimentos, da separação de Ló ter sido preso, Abraão ainda foi lá e retirou de lá. Então, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o que Abraão estava falando para Deus? Deus, o Senhor falou para mim sair de onde eu morava, de largar aquele estilo de vida que eu vivia, completamente natural. O Senhor fala para mim ir para Canaã, falou que ia me abençoar. Eu vim para Canaã, mas acontece que eu continuo não tomando posse da tua bênção. As coisas ainda não aconteceram da forma como deveria. Eu tenho sido abençoado aqui. Prosperidade eu tenho demais, mas eu não tenho filho. Para que vai ficar essa prosperidade? O Senhor sabe que o meu maior desejo é ter filho. O Senhor me prometeu um filho, mas ele não acontece. O que é que está acontecendo na minha vida? Isso depois dele ter separado de Ló. Então ele estava ali, como se diz, clamando a Deus e sendo transparente com o Senhor, abrindo o coração para Deus. Talvez essa seja a sua situação. Deus falou para você fazer determinada coisa, você não fez, aí a coisa vai avançando, vai piorando, de repente você entende que você precisa cumprir a palavra de Deus. E aí você cumpre, mas aí as coisas ainda não avançaram. Aí Deus falou, agora é hora de eu ensinar Abraão a viver em Canaã. E olha o que Deus fala para ele depois disso. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então o que acontece? Abraão está aqui chorando em Canaã. Agora sim, ele cumpriu tudo que Deus falou para ele fazer. Apartou-se completamente de Ló. Esqueceu o estilo de vida natural que ele vivia. E agora ele clamou a Deus, falou, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Deus falou, agora eu posso te ensinar a viver em Canaã, porque você não tem mais nada a ver com o que você vivia antes. E Deus falou para ele, sai da tua... Em outras palavras, em outras versões, vocês devem ler, deve estar escrito isso. Sai da tua tenda. Sai do lugar onde você mora. E Deus o conduziu para fora.
E quando Deus manda nós sairmos da nossa tenda, a nossa tenda aponta, a nossa casa, o lugar onde nós estamos, significa aquele lugar onde eu construí com a minha própria mão. Ou seja, é coisa natural, é limitado o que eu estou enxergando. O que Deus diz para Abraão? Sai daí e vem aqui para fora. Então, ou seja, Deus está falando, larga. Aqui em Canaã, você não pode viver como você vivia no mundo. Você não pode ter um estilo de vida natural, imaginando que é na força do seu braço, com suas próprias habilidades, é que você vai construir coisas, e que você vai tomar posse de coisas. Aqui não se vive assim. Sai daí, larga esse buraco que você está. Vem para cá, vem aqui para fora. E Abraão ouviu e fez isso. E ao chegar fora da tenda dele, Deus falou, agora eu vou te ensinar como viver em Canaã. Olha para os céus. E a Bíblia diz que ele olhou. Falou, conta as estrelas se você pode. Falou, não tem jeito, Senhor. Pois é, assim vai ser a sua posteridade. Deus tirou Abraão de um contexto completamente natural, dentro da casa dele, onde ele podia enxergar tudo, ver tudo, mas era ele que tinha construído tudo aquilo. Deus falou, larga isso, porque dessa forma você não vai ver e nem vai ter fé para conquistar aquilo que eu tenho. Sai, olha para os céus. Olhar para os céus fala para depender de Deus. Fala para olhar para as coisas de Deus. Jesus falou, erguei os vossos olhos e pensai nas coisas lá do alto. Sabe, era a mesma coisa que Deus estava ensinando para Abraão. Para de ficar olhando tão somente naquilo que está ao teu redor. Olha para mim, olha para as minhas coisas, para os meus princípios, para a eternidade que eu propus para você. Tem uma visão mais longa. Não veja só até 80, 90, 100 anos, mas olhe toda a eternidade. É dessa forma que se vive em Canaã, olhando para os céus, dependendo de mim. Isso, em outras palavras, foi o que Deus disse para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão creu e passou a viver dessa forma a partir daquele dia. Ele aprendeu que o estilo de vida natural, ele tinha que acabar na vida dele. Ele tinha que incluir na vida dele agora um estilo de vida sobrenatural. Era algo que não tinha mais a ver com os princípios naturais que ele aprendeu. Mas ele tinha que olhar para Deus e depender de Deus e crer tão somente na palavra de Deus. Não nas outras coisas, porque as outras coisas até então não tinham produzido a bênção que ele estava buscando e que ele estava esperando. Mas esse novo estilo de vida traria aquilo que ele estava buscando, aquilo que ele necessitava, e toda a vida dele, ele viveu em função, ele teria, tão somente se ele vivesse um estilo de vida sobrenatural. Pergunta para o seu irmão, você vive de forma sobrenatural ou natural? Fala para ele, natural é Ló, sobrenatural é Abraão. Agora olha aqui o que aconteceu. Quando Abraão foi ensinado por Deus a viver de forma sobrenatural a partir de então, ele creu nisso, e a Bíblia diz que, se você ler um pouquinho mais para frente, a partir do verso 12, Deus desafiou Abraão agora a fazer uma aliança com ele. Eu te pergunto, por que tão somente agora, depois de muitos anos que Abraão estava vivendo em Canaã, que Deus resolveu de fazer aliança com ele? Porque agora Abraão estava vivendo como Deus vive. Agora a aliança seria entre duas pessoas idôneas. Porque Abraão agora aprendeu a viver de forma sobrenatural. Deus falou para ele, não é como você vivia, não é como você pensava, é como eu penso, é como eu vivo. Se você quer viver aqui em Canaã, tem que ser em aliança comigo. Ninguém desfruta das bênçãos de Deus, da herança do Senhor na cruz, se não estiver em aliança com Ele. Porém, para ter aliança com o Senhor, você precisa primeiro viver no estilo de vida sobrenatural. A começar que a aliança com Deus já é sobrenatural. Se você não crê, como que você vai fazer uma aliança com o Senhor? Se você crê tão somente, de vez em quando eu vejo pessoas falarem, esse negócio de ser cristão é tão fácil, né? A pessoa apronta, faz, arrebenta, mata, borda, pinta, e depois fala que está arrependido, muda de vida e agora vai falar que é uma nova criatura? Que coisa simples é essa? Por quê? Está pensando tudo de uma forma natural. Não crê que Jesus, isso é algo sobrenatural, pagou o preço por todos aqueles pecados que a pessoa cometeu. E agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. É um estilo de vida sobrenatural. Agora que Abraão aprendeu esse novo estilo de vida, Deus entrou em aliança. E agora ele iria receber a bênção de Deus. Até então, a bênção de Deus estava prometida. Mas ainda não tinha sido viabilizado Abraão. Por quê? Necessitava de ter uma aliança com Deus antes. E aliança com Deus só é possível ser feita quando nós aprendemos a andar de forma sobrenatural. É o estilo de vida de Deus. As coisas de Jesus, olha como que é que Jesus vivia. Certa vez,
Uma multidão ouvindo Jesus, Jesus terminou de ministrar e testou os discípulos e falou: vamos dar comida para esse povo todo? Os discípulos: Jesus, tem jeito não. O caixa, tá ruim. Ia precisar dos 200 denários. Nós não temos nem 10. Como que nós vamos comprar comida para todo mundo? Estilo de vida natural. Jesus falou: que coisa. O que é que nós temos aí de comida? Aí chegaram lá 5 pães e 2 peixes. Falou: agora eu vou ensinar para vocês como vive no reino de Deus. E orou e agradeceu. E com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é o estilo de vida do Senhor. Os apóstolos ainda não tinham aprendido aquilo. Estavam dependendo de coisas naturais para fazer a obra de Deus. E o Senhor estava falando: não precisa disso, basta ter fé. Fé é a forma de você viver o estilo de vida de Deus, que é o estilo de vida no sobrenatural. Jesus viveu dessa forma todo o tempo que estava aqui, mas nos ensinou a continuar a vivendo assim. Se você vive tão somente pelo estilo de vida natural, você não vai se apropriar daquilo que Deus preparou e te prometeu. Porém, não tem jeito de viabilizar, porque como você só enxerga o natural e as coisas do Senhor, nós nos apropriamos no espiritual. O que é que Paulo diz lá em Efésios? Que toda sorte de bênçãos espirituais já foram derramadas a nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é aqui no mundo. Estão preparadas para nós nas regiões celestiais. Como que eu tomo posse da região celestial para trazer para o hoje? Fé. E fé é um estilo de vida sobrenatural. Fala para o seu irmão: tenha esse estilo de vida, que a sua vida vai mudar. Agora, qual que foi a consequência do estilo de vida sobrenatural de Abraão? A consequência do estilo de vida natural de Ló é que ele terminou a vida dele dentro de uma caverna, sem nada. Mas a Bíblia diz que Abraão terminou em ditosa velhice. Abraão se apropriou de todas as promessas de Deus que foram feitas a ele. E muito mais ainda do que Deus não tinha falado, mas ele foi se apropriando porque era um homem de Deus e as bênçãos de Deus corriam atrás de Abraão. Então, ditosa velhice fala de você viver todo o tempo de Deus, fala de você se apropriar de tudo aquilo que Deus tem. Abraão morreu próspero, com descendência, viu seu filho, viu para frente, casou-se novamente, que Sara já tinha morrido, continuou a viver, viveu até 175 anos. Essa passagem aqui, ele deveria ter em torno de uns 90 anos, quando Deus falou para ele. E alguém falar: vai viver pouco para aprender e viver no novo estilo de vida que ele aprendeu. Não, ele foi até 175 anos. E alguém falar: mas naquele tempo, pastor, é porque as pessoas viviam mais. Não, naquele tempo era como hoje. Viviam mais aqueles que tinham a bênção de Deus. Quantos querem viver mais aqui? Sabe, nós precisamos entrar no estilo do sobrenatural, porque se ainda como cristão nós vivemos um estilo natural, o que sobra para nós, o que nos espera é uma grande caverna, fria, úmida e sem nada. Mas quantos querem morrer em ditosa velhice? Então fala para o seu irmão: esse é o estilo de Abraão, o sobrenatural de Deus. Agora nós temos um outro terceiro estilo de vida. Não sei se eu falo. Vocês não vão ficar magoados comigo não, vai? Então tá bom. Falou agora, em cima da tua palavra. Nós temos um outro estilo de vida. É o estilo de vida do diabo. Você fala: pastor, então não tem nada a ver conosco, porque a Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: vamos embora, porque o príncipe desse mundo está chegando e ele não tem nada em mim. Então eu falo: então, estilo de vida, nós não precisamos nem aprender isso, porque não faz parte de nós. Isso é um engano, porque às vezes estamos vivendo dentro da igreja, debaixo do estilo de vida do diabo, porque o diabo não se revela da forma como é. Se nós não tivermos a revelação do Espírito Santo, nós não vamos identificar que determinadas coisas não têm a ver com Jesus, tem a ver com o diabo. Então, vamos ver o estilo de vida do diabo. Veja bem, Deus só trabalha para frente, porque Deus tem toda uma eternidade pela frente junto conosco. Servos de Deus estão sempre olhando para frente. Agora eu te pergunto uma coisa: o diabo tem futuro? Alguém que acha que o diabo tem futuro? Se você acha, eu quero te falar, você está redondamente enganado, porque a Bíblia diz que ele já está julgado. Então ele não tem futuro. O que é que espera o diabo? Não tem nada
que agrade ou que dê alegria. Por que é que quando alguém está cheio do diabo, ele é uma pessoa opressa? Porque o diabo é um ser oprimido. Porque ele olha para frente e não tem mais nada para ele. Eu tenho mais nada para conquistar a não ser companhia para o inferno. A única coisa que ele tenta ter é companhia para ele não ficar sozinho dentro do inferno. Porque o final já está condenado. Deus já disse, esse é o final dele. Então ele é um ser oprimido. Imagina você, se você pensa um pouco como que seria a sua vida, se você soubesse que daqui 6 meses você vai passar o resto da sua vida dentro preso dentro de um cômodo 2x2. Cheio de fogo, pegando e te queimando lá dentro. Como que ia ser 6 meses de vida seu? Ia ser completamente oprimido. Você não ia conseguir viver, você ia estar pensando o que ia acontecer. Pois isso é a vida do diabo. O diabo é um ser opresso. Por isso que quando alguém está debaixo da influência do diabo, ou está possesso, ele fica oprimido. Porque o diabo que está nele é um ser opresso. Então o diabo não tem futuro. O diabo não tem algo que ele possa fazer que vai dar frutos ou que pode estender por toda a eternidade. Ele é um ser como nós, um ser eterno. A Bíblia diz também que ele é o acusador. Eu te pergunto uma coisa. Para alguém acusar alguém, ele vai acusar alguém de algo que está no futuro ou de algo que está no passado? No passado. Então, ou seja, o diabo não tem futuro e o papel dele é acusador. E só se acusa alguém de algo que alguém já fez, não que algo que alguém vai fazer, porque ele pode não fazer. Então, para mim acusar alguém tem que ser algo que ele já fez. Então, o diabo não tem futuro e o papel dele é ser acusador. Então, qual que é o estilo de vida do diabo? O diabo sempre... Vamos pensar, para ele ser acusador, ele precisa ter coisas que você fez guardada. Então, ele tem um arquivo morto sobre todos nós. Porque é a forma de nos acusar. Se ele não tem um arquivo morto muito bem feito, então, ele não tem como executar a função dele. Agora, ele tem então um arquivo morto. Agora, Jesus diz que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a vida, o diabo é a morte. O diabo não tem futuro, o Senhor já definiu um futuro para nós. Ele é o acusador, mas Jesus é quem? Jesus é o intercessor. Intercessor tem a ver com o quê? Com a sua vida para frente. Mas o acusador tem a ver com a sua vida para trás. Então veja, o estilo de vida que Deus deu para Abraão foi o quê? Olha para os céus e assim será a tua descendência. Para frente. O estilo de vida do Senhor sempre é do hoje para o futuro. Porém, o estilo de vida do diabo é do hoje para o passado. Então quem vive do hoje olhando para trás, ainda que seja um servo de Deus, eu quero te falar, você está vivendo o estilo de vida do diabo. Mas, pastor, você está falando que eu estou possesso? Não. Não estou falando isso. Estou falando que você, talvez por falta de revelação da palavra de Deus, você está vivendo um estilo de vida que não é de Deus. Porque você está preso naquilo que já aconteceu. E o diabo é a única forma dele trabalhar e a forma dele viver é nos prendendo naquilo que já aconteceu. Não existe futuro para ele. Então, se não existe futuro, ele tem que te prender no passado, que é a única forma dele parar. Porque se você viver pensando no futuro, vivendo para o futuro, pensando na eternidade, como que o diabo vai te parar? Não tem jeito, porque ele não faz parte da nossa eternidade. Sabe, eu não tenho nada a ver com o diabo. Jesus falou, não tenho nada a ver, porque Jesus é futuro. Jesus é eternidade. Então lá o diabo não vai estar. Agora, se você... Bom, deixa para lá. Então, o diabo sempre trabalha com o nosso passado. Esses dias, a minha esposa estava precisando de um histórico escolar dela lá, de Goiânia, em 1900 e alguma coisa. E foi lá e pediu lá do 2º grau o histórico escolar para a universidade aqui, alguma coisa assim. E o pessoal falou, não, nós temos que ir no arquivo morto. Pegar quando é que aconteceu isso, porque a escola que ela já estudou já nem existe mais, e não porque tem muito tempo, mas é porque acho que faliu, alguma coisa assim. E né, nossa, precisa ver a complicação, acho que foi uns 3 meses para vasculhar esse arquivo morto e pegar lá que ela passou, concluiu o 2º grau. Só que o arquivo morto do diabo dá de 10-0 nisso. Não precisa de 3 meses. Ele te fala na hora o que você fez para trás. Então,
o diabo vai viver em cima de você te acusando. Esse é o estilo de vida dele. Porque é a única coisa que sobrou para ele fazer é o seu passado. Te segurar no seu passado. Porque se ele te segurar no seu passado, você não tem futuro. Ele vai te acusar. E vai ficar o dia inteiro na sua cabeça. Não sobre coisas que têm a ver para frente, mas coisas que você fez. O que é que Deus ensinou para Abraão? Olha para as estrelas. Assim será a tua posteridade. Olha para frente. Eu estou na eternidade. Eu não estou para trás. Você não pode mudar nada do que aconteceu para trás. Você só pode construir o seu futuro a partir do seu hoje. Você tem que estar com os olhos lá, seus pés aqui, para caminhar na direção do futuro. E Jesus está intercedendo por você para que você chegue de forma adequada no seu futuro que Deus tem para você. Mas o diabo está trabalhando no inverso. Te acusando e te segurando no passado para que você não caminhe para o futuro. Porque se você caminhar para o futuro, você jamais vai ser servo do diabo, muito menos ter a influência dele. Porém, se você ficar olhando para trás e aceitar as acusações do diabo, você vai viver do seu passado, e o seu passado é morte. Por isso que diz, arquivo morto. Porque tem a ver para trás. Esse é o estilo de vida do diabo. Então eu quero te falar algo. Se porventura você vive olhando para trás, e vive com outras pessoas, fazendo com que elas olhem para trás, irmão, com todo amor, que eu tenho pela sua vida. Estou falando isso aqui para você sair disso. Esse é um estilo de vida maligno, que não encontra base na palavra de Deus, e que você não vai encontrar um único versículo que Deus fala para você olhar para trás. Deus não fala sobre o seu passado. Por quê? Porque Ele já resolveu o seu passado na cruz, em Cristo Jesus. Não existe. Não existe passado para uma nova criatura. Agora, o diabo quer te amarrar lá. Então tem pessoas que o diabo, o papel dele é acusador. Mas tem pessoas que o diabo olha e fala, nossa, eu tenho que fazer pós-graduação com ele. Porque ele acusa muito melhor do que eu. Olha, como ele é tão bom para acusar e mostrar para a pessoa o que ele fez de errado. Ele não deixa a pessoa avançar de jeito nenhum. O diabo fala, puxa vida, aqui não tem trabalho nenhum, eu tenho que aprender. Fala para o seu irmão, você não é um acusador, você é um intercessor. Não fica magoado. Então veja bem, quando eu deixo de olhar a maravilhosa graça do Senhor na cruz, que resolveu todo o meu passado, e agora me deu uma nova vida, e eu sou uma nova criatura, eu estou vivendo dentro da igreja num estilo de vida maligno. Isso vai parar a minha vida. Então eu posso viver de forma natural, eu posso viver de forma sobrenatural, e eu posso viver de forma maligna. Preso ao meu passado, ou prendendo pessoas ao passado dela. Agora, a palavra de Deus diz, bom, para você que às vezes de vez em quando dá uma escorregada e vive esse estilo de vida, abre aí em 2 Coríntios. Eu quero que você circule esse versículo que nós vamos ler. Segundo Coríntios, capítulo 5. Verso 17. Olha o que a Bíblia diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Então deixa eu te falar algo. Há um engano na interpretação desse versículo. O que é que nós entendemos desse versículo, normalmente? O que é uma verdade. Porém, a verdade de Deus vai além disso, que eu vou mostrar aqui. Eu venho então na minha vida cristã, ou na minha vida normal, natural, sem Deus, fazendo todas, aprontando, ou às vezes nem aprontando, mas vivendo de forma natural. Aí um dia, eu encontro com o Senhor, e aquilo ali é um marco na minha vida. E aí eu pego esse versículo e falo, ó, as coisas antigas ficaram para trás, eis que se fizeram novas, e eu começo a andar agora no Senhor, esquecendo tão somente daquilo que aconteceu, daquele marco, da experiência que eu tive com Jesus. Daqui para trás, não vale mais. Daqui para frente, é outra história. São novas as coisas.
E no tocante ao para trás, aqui está certo, mas no tocante para frente está errado. Porque é o seguinte, o que é antigo na sua vida? Defina antigo para mim. É o que tem 20 anos? O que tem 20 anos na sua vida é antigo? Não é? É. O que tem 5 anos é antigo? É. As coisas do ano passado, do ano velho, é antigo? Mas e as coisas que aconteceram ontem? Vocês têm certeza que é antigo? As coisas que aconteceram ontem? Então o que Jesus fala? O que está escrito na palavra de Deus? As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Então o dia de ontem acabou. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã. Glória a Deus. Por isso nós estamos vivos. Se renovaram hoje. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, eu tenho um limite para que eu possa remover coisas no meu coração. Eu não tenho limite para pecar, não. Porque a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Mas às vezes você fala, não vou pecar não, mas eu vou ficar com raiva do fulano. Eu tenho que curtir essa raiva dele. Porque não devia ter feito isso. Bom, a Bíblia fala para você não irar, né? Fala para você irar, não pecar. Então você fala, não, eu não vou pensar mal dele, mas eu vou continuar com raiva dele, porque eu preciso ficar com essa raiva um pouco. Sabe, você pode ficar com isso, só até o sol se pôr. Porque não pode passar para o outro dia a sua ira, porque tem a ver com passado. Se você começa o hoje com alguma coisa do ontem sobre a sua vida, eu quero te falar que você está preso ao passado. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã. E a Bíblia te proibiu de você passar de ontem para hoje com ira, porque é um novo dia. E o que passou, acabou. Isso é o que está escrito. Isso é o que esse versículo diz. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Então o que é que passou? O ontem. O ontem já passou na sua vida. Hoje é um novo dia. Hoje você é uma nova criatura e tem a oportunidade de recomeçar toda a sua vida hoje. Essa é a graça de Deus sobre nós. Você vai falar, puxa vida, isso é graça demais para o meu marido, pastor. Isso é graça demais para minha esposa. Isso é graça demais para o meu chefe. Ele não pode ter tanta graça assim, não. Ele tem que purgar alguma coisa, pastor. Tem misericórdia. Mas quem quer essa graça na vida dele todos os dias? Quem quer? Na nossa vida nós queremos. Mas na vida do outro ele tem que purgar um pouco. Deus é justo. Não faz acepção de pessoas. Ou todos temos a graça de Deus, ou nenhum de nós tem a graça de Deus. Quantos querem ter a graça de Deus? Então fala para o seu irmão, você também pode ter essa graça. Isso inclui seu marido, inclui sua esposa, inclui seu chefe, inclui seus filhos, inclui seus líderes de células, seus pastores. Amém? Seus pastores, os seus líderes, inclui todos. Seus vizinhos, seus parentes, seu cunhado está lá dentro da sua casa comendo, não dá ajuda a nada, inclui ele também. Todo mundo. As coisas antigas já passaram. O antigo tem a ver com o ontem. Hoje, é presente. E nós temos o futuro. Então, se nós vivemos do nosso ontem, nós estamos vivendo um estilo de vida maligno. Do ontem. Estou falando de 5 anos, 10 anos, 20 anos, não. Estou falando do ontem. E Paulo, que escreveu isso aqui, era um homem que vivia isso. Era um homem que praticava isso. Quer ver? Vai um pouquinho para frente em Filipenses. Filipenses capítulo 3. A partir do verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala, completando esse versículo de 2 Coríntios. Olha o que ele fala no capítulo 3, verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então ele está falando de futuro. Ele falou, olha, eu ainda não conquistei a perfeição, mas eu prossigo, está falando de futuro, para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. E aí a hora que ele fala, irmãos, no verso 13,
Quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que Paulo diz aqui? A mesma coisa que ele falou, que nós somos novas criaturas. Ele falou, olha, eu ainda não conquistei o propósito de Deus, eu ainda não cheguei lá, eu não me tornei ainda como Cristo, mas eu prossigo para isso. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Porque se nós não esquecermos das coisas que para trás ficam, elas vão nos prender, elas serão pesos nas nossas vidas. Eu fico pensando, a palavra de Deus diz que Deus já não se lembra mais dos seus pecados. Que todos os pecados confessados, arrependidos e confessados diante do Senhor, Ele não se lembra mais deles. Quantos amam esse versículo na sua vida? Porque Deus não se lembra mais dos seus pecados. Então é ótimo chegar diante de Deus e falar, Deus está olhando para mim como se eu fosse santo. Ele esqueceu que ontem eu fiz aquilo, ó, glória a Deus, porque Deus esquece. Acho que a maioria de nós chegamos assim. Porém, tem gente que tem uma memória melhor do que a de Deus. Porque Deus esquece, mas Ele não. Ela não. Deus esquece, não, Deus esqueceu, mas eu não. Eu me lembro, de vez em quando a gente conversa, principalmente casais. E aí, eles chegam na sala já com um arquivo debaixo do braço. Eu falo, o que é isso? É o arquivo morto. Aqui tem tudo, pastor. O que ele já fez, o que ela já fez. Eu falo, mãe, arquivo morto, quem trabalha é o diabo. Nós somos servos do Senhor. Nós somos intercessores, não acusadores. Joga fora esse arquivo morto, porque Jesus já acabou com ele. Não, mas foi ontem. Jesus já acabou com ele. Foi confessado, foi arrependido, já colocou diante do Senhor, já pediu perdão e tudo. Acabou. Mas é simples assim? É simples assim para o outro e para mim. Graças a Deus por isso. Ou alguém queria alguma coisa mais complicada para a sua vida? Não. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então Paulo fala, eu prossigo para o alvo, uma coisa fazendo, esquecendo de tudo que passou. E ele fala mais. Eu vou um pouquinho mais para frente em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo continua falando. Hebreus, capítulo 12, está para frente de Filipenses. Portanto, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está aqui Paulo repetindo a mesma coisa. Existe uma carreira, existe algo para eu conquistar, existe algo que eu fui conquistado para me conquistar. E está no futuro, está para frente, não está para trás. E ele falou, eu desembaraço de todo o peso para que eu possa correr. Felipe, vem aqui, me ajuda aqui um pouco aqui. Então olha, como que tem gente aqui às vezes vivendo. Felipe é meu lindo filho. O segundo lindo, porque tem um primeiro também bonito também. Sobe aqui nas minhas costas. Sabe, tem gente que está vivendo assim. Peso, sobrepeso. É o que Paulo falou. Desembaraçando todo o peso. Mas tem gente que não desembaraça não. Carrega o passado nas costas. Ou, pelo menos, outros colocam sobre as costas dele o passado e ele não joga para fora, não. Aí ele anda. Aí ele fala, vou correr firmemente para a carreira que está proposta. Estou correndo, firmemente. Firmemente, eu vou chegar lá. Até onde vocês acham que eu vou chegar, irmãos? Se vocês estivessem aqui, vocês iam ver que não é nem ali. Então, não dá. Então, o que Jesus fez? Ai, saindo daí, passado. Sabe? Jesus falou, acabou isso, agora eu posso correr. Mas tem gente que insiste com o seu passado, com as coisas que aconteceu. É culpa, é acusação, é frustração, é coisas que estão sobre a sua vida. E quando não está, alguém coloca e você aceita. Jesus falou para os fariseus, vocês atam fardos pesados sobre as costas das pessoas e vocês não têm coragem com um dedo ajudar a carregar. Então para com isso. Jesus falou, eu sou intercessor. Jesus tem 2000 anos que está diante do Senhor intercedendo por nós. E o diabo tem 2000 anos que está acusando. Então nós podemos escolher que estilo de vida que você quer viver. O estilo natural, que você vai terminar dentro de uma caverna,
sem nada. Um estilo de vida sobrenatural, que você vai terminar em ditosa velhice. E um estilo maligno, mesmo dentro da igreja. E qual é o fim de quem anda no estilo maligno? Volta aí para Gênesis que eu vou te mostrar. Capítulo 19. E eu já encerro. Capítulo 19 de Gênesis. Deixa eu te contar que eu não falei de um detalhe da vida de Ló. Então Ló vivia um estilo de vida natural. Ele estava dentro de Sodoma. Porque não sabia o que iria acontecer da vida dele, tomou decisões sem consultar a Deus, foi pelas campinas do Jordão, foi parar dentro de Sodoma. Deus resolveu destruir Sodoma, tem que tirar Ló correndo de lá, e os anjos estão saindo com Ló, e Ló fala, olha, eu posso ir para Zoar? Pode ir, começa uma nova vida ali. Mas aí os anjos deram uma ordem para Ló, e para a família dele. Para ele, para as 2 filhas e a esposa. E olha, então, essa é a passagem que nós vamos ler. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Então olha o que aconteceu. Os anjos falaram, não olhe para trás. Por que é que os anjos falaram para não olhar para trás? Porque o estilo de Deus é para frente. Deus não tem nada a ver com o diabo. Nada. Nem o estilo de vida. Em outras palavras, o que os anjos falaram para aquela família? Olha, se vocês olharem para trás de onde eu estou tirando vocês, significa que o coração de vocês estão lá. Significa que você não tem condições de avançar. Que você nunca vai ter um futuro. Porque você está presa ao passado. Há coisas que aconteceram, ou na sua própria vida, ou na vida de outros, mas que estão junto com você. Então o anjo falou, olha, eu estou te dando uma nova oportunidade para entrar em Zoar. O que você tinha, você já perdeu. Mas louve a Deus porque você vai ter uma nova oportunidade de recomeçar. Porém, se você olhar para trás, significa que você não quer essa nova oportunidade para recomeçar. Significa que você está atrás, vai ficar lá. E aí vai se transformar numa estátua de sal. O que aconteceu com aquela mulher? Ló ouviu, as suas 2 filhas ouviram, aquela mulher ouviu. E eles seguiram. Mas a mulher olhou para trás. Ou seja, ela não queria uma nova oportunidade em Deus. Ela estava completamente envolvida, ligada e presa ao seu passado. E o passado era o quê? Era a noite passada, porque estavam saindo de manhãzinha. Era aquilo que estava ficando. E aí ela se tornou uma estátua de sal. O que é uma estátua de sal, irmãos? Estátua é aquilo que tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não trabalha. Tem pernas, mas não anda e nem corre. Então está lá parado. Agora, olha o interessante, o tanto que a palavra de Deus se completa. Era uma estátua de sal. Poderia ter sido uma estátua de qualquer outra coisa. Mas por que de sal? O que Jesus disse que nós somos no mundo? Sal da terra. Agora ali se transformou numa estátua de sal. Ela era uma serva do Senhor. Como Ló. Mas tinha um estilo de vida errado. E aí, aquele estilo de vida errado, transformou aquilo que deveria ser sal. Sal naquela época, era, e ainda hoje, ele serve para preservar a vida. Preservar as coisas para que não se deteriore e apodreça. Sal é para isso. Nós somos sal da terra porque nós carregamos a vida de Deus. E se nós não salgarmos o mundo vai perecer, todo mundo. Mas nós temos a oportunidade de levar a vida, de preservar pessoas, tirando elas do inferno e levando elas para a eternidade. Isso é preservar pessoas, isso é ser sal. Porém, aquela mulher se tornou uma estátua de sal. Ou seja, era sal, mas completamente imóvel, imobilizada. Não falava da graça do Senhor, não experimentava das coisas de Deus, não produzia nada com as suas mãos para o Senhor e nem andava no caminho do Senhor em caminho nenhum. E estava completamente imóvel e parada. Por quê? Porque estava vivendo um estilo de vida maligno.
é sal, mas estátua. Então, quando você, cristão, homem de Deus, mulher de Deus, está completamente imobilizado, você se tornou uma estátua de sal. E pode ter certeza, na origem disso, tem a ver com o estilo de vida. Você está olhando para trás. Você está deixando que frustrações, você está deixando que desapontamentos, que ressentimentos, que mágoas parem a sua vida. O acusador entrou e parou você. A luz de Deus veio, você é sal, porém está parado como uma estátua. Quando você vive o estilo de vida maligno, você se torna uma estátua de sal. Era sal que devia estar andando por aí, salgando e preservando vida. Mas agora parou. Não consegue, não vai para frente, não vai para trás, não vai para o lado, não consegue fazer nada. E muito menos desfrutar da graça do Senhor, da bênção de Deus, das promessas de Deus. Porque se tornou uma estátua. Então nós podemos ter um estilo de vida natural. Vamos terminar numa caverna. Podemos ter um estilo de vida sobrenatural. Crendo nas promessas de Deus, tendo fé, olhando para cima, nas coisas lá do alto, nos nossos pensamentos, nos nossos projetos, e buscando o Senhor e crendo em toda a palavra do Senhor, como Abraão fez. E morremos em ditosa velhice. E podemos ter um estilo de vida maligno. Crentes vivendo um estilo de vida maligno. E o que nos espera é se tornar uma estátua de sal. Agora você escolhe que estilo de vida você quer viver. Se você quer morrer em ditosa velhice, viva o estilo de vida de Abraão, sobrenatural de Deus, amém? Mas se você quer continuar vivendo de forma natural, com seus próprios pensamentos, tomando as suas decisões, levando em conta tão somente o bom senso ou as práticas que o mundo ensina, eu quero te falar, o final de sua vida é caverna. Eu falei, pastor, mas eu conheço um cara muito rico, então essa caverna dele é boa, viu? Só que é escura, não tem eternidade ali. Vai terminar aqui. Aqui, nesse tempo presente. Se a sua vida tem como ponto só essa vida presente, mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a eternidade faz parte da sua vida, amém? E quem está dentro da caverna não vai para a eternidade da forma como deveria ir. Ou, se você quer viver de uma forma pensando e vivendo, e acusando e sendo acusado, do seu passado e carregando debaixo do seu braço um arquivo morto, tanto seu quanto dos outros, eu quero te falar que você vai se tornar uma estátua de sal. Olha para o seu irmão e vê se você tem cara de estátua de sal. Mas não fala para ele não. Só pensa. Chama a equipe de música aqui. Fala para o seu irmão, Deus te chamou para morrer em ditosa velhice. Olha, basta você checar a sua vida. Quais são as consequências que você está se apropriando? É de toda a herança do Senhor? Então você está vivendo um estilo de vida sobrenatural. Ou você tem passado tempo demais dentro da caverna? Então é um estilo de vida natural. Ou você se tornou imóvel, não sai do lugar, não vai para frente, não vai para trás, não vai para lado nenhum. Então você se tornou uma estátua de sal, está vivendo o seu passado. E Deus quer te dar uma nova oportunidade agora. Se apropriar daquilo que Deus tem para você, o melhor do Senhor, que Jesus, com o sangue dele naquela cruz, conquistou para nós. Sabe, não desvalorize o que o Senhor fez por você. A bênção corre atrás daquele que vive um estilo de vida sobrenatural. Ele não precisa correr atrás de bênção, a bênção corre atrás dele. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos cantar juntos, depois nós oramos. Liberdade está neste
Somos livres. Somos livres. Livres. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Somos livres. Trabalhai xere berere becalei salabacacaralai xere berere becalei salabacacaralás. Livres pra te buscar, livres pra te adorar, Senhor. Somos livres. Trabalhai xere berere becalei salabalás. Livres do pecado, livres do abandono, livres pra viver uma vida com sentido, uma vida de valor. Sim, Senhor, liberdade, liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres. Jesus reina neste lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres. Sabe, irmãos, houve um tempo na vida de Abraão que ele teve que fazer uma escolha. Ou continuava vivendo como um crente pelos pedaços. Estava em Canaã, mas ainda com Ló. Mas um dia ele entendeu, Deus mandou largar tudo. E ele largou tudo. E ele falou, Senhor, continua aqui. E agora? Aí Deus falou, agora eu posso te ensinar como viver em Canaã. E Deus falou para ele, sai da tua tenda e vem para cá, que eu vou te ensinar. Sabe, sinto no meu coração que é oportunidade para muitos aqui hoje. Deus te chama para sair de dentro da sua tenda. Sair de dentro da sua tenda é sair da forma natural que você está vivendo, ou da forma às vezes até maligna que você está vivendo, preso ao seu passado. Eu não tenho como colocar dentro de você o estilo de Deus sobrenatural, mas o Senhor tem. E eu quero aqui em nome do Senhor te desafiar. Se você tem vivido de forma natural, se você tem vivido em cima do seu passado e quer viver no estilo de vida sobrenatural do Senhor e quer aprender com Ele para tomar posse da herança dele em Canaã, onde você está, vem aqui à frente que nós vamos orar e Deus vai te ensinar isso e vai produzir isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Do abandono, livres pra viver uma vida com sentido, uma vida de valor. Eu sou livre. Livres. Livres pra te buscar, Livres pra te adorar, liberdade está neste lugar. Misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres.
de amor, a tua igreja responde à tua palavra. Oh Deus, vem a tua graça, assim como tu fizeste com Abraão, Senhor, colocando ele para olhar para os céus e dando a ele a oportunidade de ter um novo estilo de vida. Senhor, faça agora na vida da tua igreja, na vida, Senhor, dos teus servos, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, a revelação do Espírito Santo. Encha cada vida com o teu poder, com a tua unção, com a tua revelação, Senhor, para um novo tipo de vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, receba do Senhor agora, em nome de Jesus. Oh Deus, novo estilo de vida, estilo do Senhor, estilo sobrenatural, estilo de fé, estilo de vida, de poder e graça do Senhor. Sabe, se você está aqui à frente e tem vivido preso no seu passado, rompa com ele agora em nome de Jesus. Fala, não vou mais viver do ontem, eu vou viver do amanhã, porque o Senhor está ali. É aqui que o Senhor está, é do hoje e do amanhã. Rompa, libere pessoas, libere a sua própria vida para avançar. Se você tem vivido o estilo de forma natural, peça ao Senhor, muda a minha mente. Seja uma mente renovada, uma mente cheia do teu Espírito, que vê as coisas do Senhor como o Senhor vê. Ore ao Senhor, faça e fale isso. Eu quero chamar todos os líderes, discipuladores, obreiros, pastores, imponham as mãos e ore. Ministre o poder de Deus, ministre a vida de Deus, ministre a graça do Senhor, para ter uma nova vida, um novo estilo de vida, em nome de Jesus. Vamos continuar cantando. Vem, Senhor, vem, Senhor. Mova, Senhor. Eu libero o teu poder, a tua unção, a tua vida. Vem, Senhor. Eu sou livre. Está neste lugar, com misericórdia e graça, vendo fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina.